O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento de duas ações que pedem a criminalização da homofobia. A sessão deve começar com os votos dos ministros Celso de Mello e Edson Fachin, relatores dos casos. O Partido Popular Socialista, o PPS, e a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, a ABGLT, são os autores das ações. Eles pedem a criminalização de todas as formas de ofensa, homicídios, agressões e discriminações motivadas pela orientação sexual ou identidade de gênero. Além disso, também questionam uma suposta omissão do Congresso em votar um projeto de lei sobre o tema. Na sessão de quarta-feira, os ministros ouviram o advogado que representa o PPS e a ABGLT. Paulo Iotti Vecchiati afirmou que a inatividade do Congresso demanda uma ação da Corte para proteger a comunidade LGBT. A Constituição presume que o Congresso vai cumprir a ordem do Supremo de legislar. Mas se a Constituição ordena que o Congresso legisle e ele não legisla, cabe ao Supremo criar a norma geral e abstrata. Isso não viola a separação de poderes. Visando evitar desgastes com o Congresso, um pedido de vista é esperado, o que deve suspender o julgamento. O advogado Paulo Iotti Vecchiati, ciente da possibilidade, pediu aos ministros que prossigam com a análise do tema, pois há urgência social de combater a homofobia. O advogado-geral da União, André Mendonça, defendeu que cabe ao Legislativo e não ao Judiciário decidir se a homofobia e a transfobia devem virar crimes. Não há omissão inconstitucional atribuível ao Congresso Nacional no que diz respeito à eventual ausência de criminalização específica. Assim como a AGU, o advogado-geral do Senado, Fernando César Cunha, também não vê omissão do Congresso no caso. O vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia, defendeu a criminalização da homofobia. Ele questionou como é possível que algo entre pessoas com amor gere tantos desamores. Além deles, 8 advogados falaram como amigos da corte, ou seja, representaram entidades que não são partes do processo, mas têm interesse na questão jurídica em discussão. Para a sessão desta quinta-feira, o ministro Celso de Mello já alertou que fará um voto longo, justamente por se tratar de um tema complicado. Não tem como saber, não é, professor, se esse julgamento acaba hoje, alguém pode pedir vista, adiar tudo, provável, né? O que é provável. Eu acompanhei parte da sessão, eu não entendi o representante da PGR. PGR é a Procuradoria-Geral da República. Ele se exaltou, ele estava... ele não fez uma defesa, fez um discurso, parecia que ele estava num comício, um senhor. Ele até citou Bob Dylan. Eu falei, ai, vai cantar igual Eduardo Suplicy, baixou o espírito do Suplicy. Aí ele falou, eu fui criado ouvindo The Blow in the Wind. Eu falei, mais um. Será que é um vírus Suplicy que atingiu a PGR? E fez umas considerações exóticas. Eu fiquei só observando aquele senhor. Eu acho que a questão que se coloca é o seguinte: a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 42, define a prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. Isso foi muito citado lá, tal. Isso é uma coisa. A questão que se coloca é que não dá para o Supremo legislar. A questão da homofobia não está na Constituição e nem numa legislação complementar. Eu sei que esse é um assunto perigoso, difícil, mas nós temos de comentá-lo. A questão que se coloca, foi feito várias referências, por exemplo, ao projeto de Marta Suplicy, que, salvo engano, é de 2001, né, e que ficou lá enterrado na Câmara dos Deputados sobre essa questão. Quem legisla é a Câmara ou o Senado, os duas casas, na verdade, né? Mas começa a tramitar normalmente pela Câmara dos Deputados, tal. Esse é o papel do Congresso Nacional, é produzir legislação. O papel do Supremo Tribunal Federal é ser o intérprete da Constituição. Essa questão não está na Constituição. Portanto, não cabe ao Supremo Tribunal Federal interpretar uma questão que não faz parte da Constituição. O representante do Senado fez, um jovem advogado, fez uma bela defesa dessa questão, expondo isso claramente, de forma muito tranquila, com base na Constituição, dando exemplos, de forma muito serena. Eu sei que esse é um assunto que deixa as pessoas tensas, por um lado ou para o outro. Porém, não cabe ao Supremo Tribunal decidir. Ele vai estar invadindo claramente a esfera do poder legislativo. Vamos desenhar, né? O legislativo legisla, sim, o judiciário julga ou interpreta e o executivo executa. Sim. Eles ainda não aprenderam isso.
O Supremo não tem de se meter nesses assuntos. É o Legislativo que faz as leis. Sim. A etimologia explica tudo aí. Sim. Faz as leis e, havendo uma dúvida constitucional, deveria ser esse apenas o papel do Supremo. Claro. Interpretar a Constituição. Com o mensalão, ele se transformou num tribunal do júri. Ele passou a julgar casos que são casos de crimes. Crimes comuns, capitulados no Código Penal. E agora começou a legislar. Passou de todos os limites, é hora de recuar. E um argumento usado por uns advogados que defendiam a questão da homofobia como crime, etc. tal, era que o Congresso não anda o projeto. Então vamos ver se aqui o Supremo decide essa questão. Eu ouvi aquilo e falei, mas espera, ele está totalmente equivocado. Se não anda o projeto, os projetos, no plural, porque são vários, eu citei o de 2001 da Marta Suplicy, então deputada federal, a questão é do Congresso. Então a pressão da sociedade civil, de parcela da sociedade civil, tem de ser junto ao Congresso para fazer com que o processo ande e chegue em certo momento, seja votado pelo plenário. Essa é uma questão. Então não é porque não anda no Congresso que o Supremo tem de legislar. Isso é um absurdo, é um argumento falacioso, não existe isso, né? Então vamos ver agora o que vai acontecer. O primeiro a votar, tudo indica, pelo que deu a entender, vai ser o ministro Celso de Mello, que é o decano da Suprema Corte. O que é o decano? É o ministro mais velho e tal. Pode ser que seja solicitado vistas. Solicitado vistas só Deus sabe quando retorna ao plenário. E por quê? Porque o regimento dá essa condição ao ministro de pedir vistas, porque ele não está suficientemente esclarecido, e não determina em certos casos quando é que isso retorna ao plenário.